cada dia está mais provado que o Sampaoli não merece e não tinha que estar à beira do campo. O Sampaoli tem uma leitura muito tardia, o Sampaoli não tem mais comando nenhum dessa equipe. O meu problema, e ontem, se nós analisarmos a forma como ele escalou a equipe, me agradou. Eu elogiei isso, né? Porra, acordou. Ao menos trouxe uma escalação mais próxima da escalação que ele fez contra o Grêmio, da escalação que ele fez contra o Botafogo, aonde o Flamengo não jogou o fino da bola, mas conseguiu ter uma apresentação, né, melhor, conseguiu entregar um resultado, né, versus o desempenho mais próximo do que nós entendemos que temos que estar vendo como o elenco que ele tem nas mãos. Mas mesmo assim, né, de forma tardia, o Vitor Hugo infelizmente caiu, só que não dá para a gente botar a culpa apenas no jogador A, no jogador B. Por quê? O Sampaoli conseguiu destruir a confiança dessa equipe. O Flamengo mentalmente é uma equipe destruída. E aí os jogadores tentam fazer o básico, porque com receio de errar, eles acabam errando, a confiança está em baixa. E futebol é confiança. Tem alguns pilares no futebol. Você tem ali o pilar físico, que é fundamental. Você tem um pilar mental, que eu, Alan, então, e tem um pilar tático, né? A nossa tática é uma merda, a gente sempre soube. Infelizmente, o Sampaoli diz que tentou implementar a sua filosofia, mas não conseguiu. Hoje é claro e manifesto. Ele fala isso em coletivo, tá? Então você já tem um pilar deficiente. O pilar físico a gente demorou muito, em virtude do planejamento errado da diretoria, para que nós pudéssemos entrar e atingir o ápice desse pilar. Baita de um problema, ok? Beleza? E aí, né, você tinha a questão dos jogadores ainda se acharem a ser acima do bem e do mal, os jogadores se acharem super estrelas, popstar, por estar vindo de sequência de títulos, né? E aí, esse problema acaba fazendo com que muitos deles entrem na zona de conforto, e foi o que aconteceu. E aí, cara, para poder piorar tudo, vem a questão mental. Porque a confiança agora está embaixo, eles erram tudo que tenta. O Pedro ontem foi uma tristeza de ver em campo. Só que aí a gente pode citar todos aqui. A gente pode começar pelo Pedro, passar pelo Bruno Henrique, que é um cara que eu gosto. O Gerson é outro cara nulo. Aí você vem no Vitor Hugo também, que não jogou porra nenhuma. O Everton Ribeiro dá pena, porque é um jogador técnico, um jogador de classe, um jogador de talento. O Everton Ribeiro erra tudo que tenta. Mateuzinho entra, a gente quer o Wesley. O Wesley joga, a gente quer Mateuzinho. Aí entra de novo o Mateuzinho, a gente quer o Rodinei. Aí se o Rodinei tivesse, a gente ia querer, né, o Varela. Aí o Varela entra, a gente quer o Wesley. A lateral direita é esse ciclo da desgraça. E por que não, ou apenas falar da lateral direita, se eu também posso falar da esquerda? Um jogador que chegou à seleção brasileira. Ayrton Lucas estava voando no Flamengo. Ayrton Lucas está irreconhecível. E aí, o que a gente precisa entender, por pior que seja, né, por mais doloroso que seja a gente acompanhar esse momento do Flamengo, esses jogadores todos desaprenderam a jogar? Não servem para o Flamengo? Não. Desculpa, eu não entendo dessa forma. Eu estou vendo já pedindo, muita gente já pedindo, manda o Ayrton Lucas embora, é um merda, não joga nada. Não. Vamos respirar. Tudo que foi feito de errado no início do ano está gerando resultado hoje. É claro que tem, né, a potencialização da bagunça tática do Sampaoli. Então você tem a pitada da diretoria, a pitada de todas as besteiras que eles fizeram. Aí você adiciona, né, nesse tempero aí essa pitadinha, né, do treinador. Você entra também com os jogadores que se acham acima do bem e do mal, né? Entendem que já ganharam muita coisa, e aí isso gera uma acomodação entre eles. Acomodação essa perigosa, porque todos os demais estão trabalhando forte, para poder, né, chegar ao patamar que foi estabelecido. Só que quando você acaba, infelizmente, entrando na zona de conforto, você permite que alguém venha e lhe supere. É tão simples quanto isso. Então, se nós colocarmos tudo isso dentro de uma panela, você tem os ingredientes perfeitos para poder provar e mostrar os motivos que levam o Flamengo a estar na situação que está hoje. E por covardia
da diretoria rubro-negra, que não tirou o Sampaoli, porque infelizmente deveria ter tirado. Vamos ser honestos aqui uns com os outros. Eu havia dito lá atrás, Flamengo 2023 foi entregue à sorte. Por quê? Porque a diretoria trabalhou totalmente errada desde o início do planejamento. Ah, Alan, agora você está querendo defender, você foi a favor da saída do Dorival e a culpa é sua. Tá bom. Se você entende e acredita que a culpa é minha, ok. Eu vou respeitar você. Problema zero com isso, amigo. Problema zero. Quer jogar no colo do pai aqui? Eu vou abraçar. Eu vou abraçar. Mas eu repito, eu ainda tenho a minha opinião. E aí eu preciso que vocês também respeitem a minha opinião. Porque o que eu posso te afirmar é: nunca saberemos, né, se a minha opinião é errada e a sua é certa. Ou vice-versa. Porque o Sampaoli não ficou. Ou o Sampaoli. Porque o Dorival não permaneceu. Mas naquele momento, eu entendia e entendo até hoje que o elenco ficou muito maior do que o senhor Dorival. E que ele não teria, né, condições de cobrar o elenco para que esses caras não entrassem na zona de conforto. Ah, mas você é um irresponsável. Porque chegou o Vitor Pereira que você defendeu e pediu para que viesse e também não fez. É verdade. Me equivoquei. Me frustrei com um cara que tinha uma fama de brabo no Corinthians, com um cara que peitou o Roger Guedes, botou o Roger Guedes no banco e que, para mim, ia ser um cara disciplinador e seria um cara que teria a capacidade, a competência de tirar os caras da zona de conforto. Aí o cara chega no Flamengo e muda completamente as características dele. Não dá para aceitar. Não dá. Não dá. É a mesma coisa um RH de uma empresa que tem um perfil do profissional traçado, mapeado, ele contrata esse profissional em virtude das características que eles entendem ser positivas para a vaga em questão, e quando esse profissional começa a trabalhar, ele muda completamente o perfil. Ele inexplicavelmente não faz absolutamente nada do que se destacou nos trabalhos anteriores para que você pudesse trazê-lo para aquela vaga em questão. E foi o que aconteceu com o Vitor Pereira. E aí eu também errei. Eu faço a minha culpa aqui. Só que aí foi identificado. Vitor Pereira foi trocado. E aí chega o Sampaoli. Eu tinha minhas dúvidas com relação ao Sampaoli. Eu nunca fui, né, um cara cego pelo Sampaoli. Mas, em virtude, de novo, de uma ruptura de planejamento, em virtude de todos os problemas, né, o Sampaoli parecia ser a solução. Sampaoli parecia ser a libertação. Como o Rogério Ceni foi um dia, como o Renato Gaúcho foi outro dia, como o Dorival foi no outro dia, porque o Flamengo, desde que o Rodolfo Landim assumiu, ele não termina sequer um ano com um treinador só. Sempre teve, né, rupturas no planejamento. E aí esses caras tentam se vender ainda como altamente profissionais, como os caras que deram certo, os caras que revolucionaram o futebol do Flamengo. Desculpa, tá tudo errado. Aos que defendem o Landim com unhas e dentes, que é um presidente super campeão, e aí eu vou ter que citar aqui, né, um cara que era crítico, de uma hora para outra virou, mas virou a bandeira numa velocidade, e hoje em dia, né, é Landim e Marco Braz no céu, né, e ninguém mais na terra, não tem nem ele na terra, né? Porque é o seguinte, o cara endeusa o Landim e o Braz de uma forma inexplicável, que é o senhor, né, ex-candidato a presidente do Clube de Regata do Flamengo peruano, que faz acusações aos quatro cantos contra tudo e contra todos, mas com relação a essas duas figuras, ele acaba defendendo, né, com unhas e dentes, e se precisar, até a sua integridade física, ele parece estar disposto, né, a colocar para rolo. Então, a gente precisa separar as coisas. Desculpa, não dá mais para que a gente aceite, para que a gente, né, continue convivendo com esse grau de amadorismo, com esse grau de incompetência. 2023, galera, está fazendo a gente passar uma raiva gigante. Para quê? Por quê também? Porque talvez seja, né, o suco, mais puro suco do que essa diretoria do Flamengo.
da incompetência que tem dentro do clube de regata do Flamengo, e sempre teve. Vamos lembrar, 2019 não começou como terminou. 2019 nós tivemos uma casualidade, um cometa Halley. E aquilo ali fez com que muitos tentassem se promover como os deuses do conhecimento, como o conselhinho, né, das sumidades esportivas. Né? E aí se provou completamente equivocado. Porque os anos seguintes nos trouxeram as respostas. Com a grana que o Flamengo tem hoje, a hegemonia já deveria estar acontecendo no Brasil. Essa hegemonia só não acontece porque o Flamengo, infelizmente, está cercado de amadores. Está cercado de pessoas incompetentes. E o 2023 parece que foi um ano, né, assim, cuidadosamente escolhido para mostrar a todos que tinham dúvida a verdadeira face do amadorismo.